Bem verdade, se eu hoje tivesse a idade de um jovem, 15 anos, 17, 18 anos, eu seguramente teria trilhado o mesmo roteiro que eu fiz quando eu tive essa idade nesta encarnação presente. Isso significa, em outras palavras, que eu não me arrependo de absolutamente nada daquilo que fiz. Nada. Ainda que tivesse tido decepções, tristezas, faria tudo novamente. Compreendendo que um jovem, ele busca não é bem a aventura, mas é o desdobramento da vida. Ele tem que vivenciar a experiência. Ele não aceita conselhos, pelo menos aqui no Ocidente. Eu estou falando aqui do Brasil, Salvador, Bahia. Teria feito a mesma coisa, não é? O que para mim é uma tranquilidade, porque não me culpa, não me condena de nada do que tenha realizado. Muito pelo contrário. Hoje, durante o dia, eu me dediquei a assistir alguns vídeos que eu considero importantes. Hoje, uma forma que você tem de também aprender é assistir alguns vídeos, documentários, alguma coisa que lhe deixe uma mensagem de positiva. E assim eu fiz durante o dia uma leitura muito breve de uma literatura espírita, mas a maioria do tempo eu me dediquei a assistir documentários. Então, resolvi fazer essa gravação aqui para os jovens. Talvez por isso eu tenha me dedicado a falar de mim mesmo, na minha juventude atual, na existência atual. O jovem deve ter um cuidado absoluto de dar-se conta de perguntar-se a quem eu sirvo na verdade. Eu estou servindo a quem? Estou servindo a Deus ou estou servindo aos homens? Eu estou servindo ao bem ou estou servindo ao mal? Eu sou uma pessoa ética ou não sou uma pessoa ética? E considero importante, se houver alguma dúvida por parte do jovem nesses quesitos, que ele busque conversar o assunto com alguém que ele tenha respeito e admiração, para que ele não possa no futuro arrepender-se amargamente. Então nós vemos hoje em dia milhares e milhares de pessoas seguindo determinadas paisagens que acreditam estar no caminho do bem. No entanto, irão se deparar logo mais com a realidade. Eu tive a sorte, entre aspas, de encontrar a doutrina espírita ainda muito jovem. Né? Eu tive a sorte de encontrar a doutrina espírita, o que me fez despertar para muitas coisas do dia a dia muito mais rapidamente. E aí eu diria para você que foi como se eu me reencontrasse. Quando eu me debrucei diante da doutrina espírita, foi em um momento de dor profunda. Sim, porque naquela época um filho estava doente, era uma doença que não se encontrava a causa, era uma época em que os diagnósticos não eram tão fáceis como se faz hoje em dia. Então foram meses e meses de luta até que se descobrisse realmente a causa da doença. Nesse caminho, nesse roteiro de buscas, foi quando eu me deparei com
a doutrina espírita. Mais particularmente, eu já contei isso aqui, lá em Recife, quando eu viajei de Salvador para Recife, para ter um encontro com o Dr. Fritz. À época, era manifestado através do Dr. Edson, que por acaso era um médico e recebia a entidade do espírito Dr. Fritz. Então eu tive essa felicidade. Antes de ir para Recife, fizemos em nossa casa à noite uma reunião espírita, uma reunião de orações espíritas, né? De orações, melhor dizendo, né? Com 2 pessoas amigas, 3, eu não sabia, não tinha noção nenhuma. E naquela noite, este filho que era doente, ele viu alguns espíritos em casa, né? E me comunicou. Coisa que para mim foi assim, o admirável mundo novo. Ele me descreveu como foi, como era o espírito falou com ele, e você há de convir comigo que crianças de 6, 7 anos não mentem. Eles sempre falam a verdade, não é? Eu o deixei dormindo em casa, fui levar os amigos até as suas residências, e quando eu voltei, eu tive esta surpresa, que ele tinha visto e falado com espíritos no seu leito. O que o espírito naquela noite em Recife disse que ele tinha? Não me disse nada, apenas prescreveu a droga que ele deveria usar. O que eu fiz logo prontamente assim que cheguei em Salvador, na mesma noite, no dia seguinte pela manhã. Mandei manipular a fórmula e dei a ele, comecei a dar a medicação. Daí mais 2 meses, já nos Estados Unidos, foi a primeira consulta com um médico americano que queria tratá-lo. E, a minha surpresa, a mesma droga que o médico manifestado o espírito do Dr. Fritz disse, prescreveu para eu dar a ele. Então, essa é mais uma pitada para você compreender que a gente não pode dizer que as coisas não existem simplesmente porque nós não tivemos aquela experiência. Reflita sobre esse assunto comigo. Namastê, Namastê. O Deus que habita em mim, cumprimento o Deus que habita em você. Jesus esteja em tua vida, em tuas propostas, em tuas decisões. Muita paz, muita paz.